Então, a história é de uma menina que não se sentia bem no corpo de menina. E ela quis viver no corpo de um menino. E foi viver no corpo de um menino. Essa história envolve Atlântida, Egito, o poder e a força que tem num corpo masculino que é tão young, a força da testosterona. Quer saber mais? Me acompanha que eu vou continuar contando essa história. Então, a pergunta a princípio era: Lise, por que eu não me sinto bem? Nasci menina, mas eu nunca me senti bem no corpo de menina. Ela fez a transição, né? E, enfim, está alegre, satisfeito. Mas a história começa assim: por que eu nunca me senti num corpo de... Por que eu nasci mulher e nunca me senti bem num corpo de mulher? Eu sempre fui homem, a questão era essa. Então, o que apareceu? Algumas imagens demoram mais a surgir do que outras, né? Então, o que apareceu? Apareceu um egípcio, na época dos faraós, coisa antiga, né? Então, ele ocupava alguma posição de mais poder. Eu não sei precisar qual. E o que eu vi ele fazendo? Eu vi ele pegando um bicho, o bicho era furta-cor, tipo azul, roxo e verde misturado com preto, um tom assim mais escuro, furta-cor mais escuro. Ele pegou aquele bicho, né? Ele amassou o bicho na mão e fez assim, ó. E comeu aquilo. Bebeu, sorveu, né? Aquilo foi um ritual mágico. Aquilo era magia. Tinha magia naquilo. Não era só se alimentar de um bicho, né? Era um modo como ele tinha que ser preparado para pegar toda a energia do bicho. Então, depois que ele comeu aquilo, né? Primeiro sorveu o líquido e depois comeu o resto, o modo como ele fez aquilo, a sensação de força, a sensação de poder era tão grande. E não era... Porque eu sinto, né, amados? Era uma energia tão forte, tão poderosa. E aquilo aumentava a capacidade também de visualização, aquilo que a gente chama de visão remota, né? De ver ao redor. Ver numa distância maior. Então, o que ele fazia? Tomando aquilo com aquela força, com aquele sentimento, né, tão forte, tão poderoso, ele fechava os olhos e fazia uma varredura na região onde ele estava. Fazia uma varredura para encontrar aquilo que chamava mais atenção, sinais de perigo, para que ele pudesse ir neste lugar certeiramente. E se houvesse algum perigo, de fato, né, combater aquele perigo. Aqui eu quero lembrar de... Vou continuar primeiro. Então, aquele conhecimento, eu falei assim, esse conhecimento não é do Egito, porque ele era um egípcio, né? Esse conhecimento não é do Egito, esse conhecimento vem de antes, esse conhecimento vem de Atlântida. Essa magia do modus operandi, né? Mata o bicho daquela maneira, provavelmente o bicho liberou bastante adrenalina, ou eu não sei mais o que aquele bicho tinha, o modo como ele bebia e depois ele comia, tudo era ritualístico, tudo fazia parte de um ritual. E a gente tem que lembrar, né, que em Atlântida, né, era uma terra cheia de magia, magos, rituais, né, e ele trouxe esse conhecimento de lá. Ou ele trouxe com ele, não ficou claro, né, ou era um conhecimento passado de um para o outro, até chegar nele que vem de Atlântida. Mas, mesmo ele sendo na época dos faraós, né, que é algo muito antigo, esse conhecimento era muito mais antigo, essa prática de fazer isso era muito mais antiga do que ele. Essa
delicadeza, essa sutileza de informação apareceu numa imagem, num bloco. Então eu tinha que sentir, ao mesmo tempo que eu via ele pegando o bicho, amassando o bicho, a informação que continha naquela cena e a informação que continha no saber que ele amassando aquele bicho e sorvendo daquela maneira, de onde veio aquela informação? Tudo veio num bloco só. Então, às vezes, eu levo um tempo para falar, peraí, eu tô vendo. Porque é muita informação que vem junta, sabe? Então, a história não acaba aí. Então, o que acontece? Isso remete ao seguinte. A energia e a força que estão presentes no corpo masculino é muito gostosa, sabe? Quando aquele egípcio comeu e tomou daquele bichinho, e eu senti aquela força, eu falei, meu Deus, isso é uma delícia! Então, qual foi a história? Aquela pessoa, há muitos e muitos anos, tomou a decisão de que queria viver com a força e a energia do corpo que os homens têm, sabe? Lembrando que, vou fazer o adendo, agora eu ia puxar antes, vou puxar agora. Vamos lembrar que no início os homens eram caçadores. Eles tinham que ter um instinto muitíssimo apurado, porque senão eles iam virar presa, não é mesmo? Então, o que acontecia? Eles faziam essa varredura mental para ver onde é que tinha o problema, onde é que tinha uma caça, para conseguir caçar, conseguir localizar. E também, quando você remotamente, instintivamente, vê todo um lugar e busca se tem alguma coisa do seu interesse, alguma coisa que seja interessante naquele momento, no caso, uma caça, e você vai direto, né? Isso mostrou que era uma forte capacidade masculina. Eu achei muito interessante, menino. Falei assim, olha, gente, por quê? O homem, ele tinha que aguçar os instintos porque ele vivia no perigo. Interessante que eu escutei uma conversa, era um policial falando a respeito, sabe? Que esses moleques e tal, que ficam roubando, essas coisas assim, que eles andavam com muita cautela, prestando atenção em tudo. Menino, esse é um exercício para aguçar o instinto. Aguçar, como é que chama, gente? Não é possível que falhou de novo. Aguçar a intuição. É isso. Então, esse é um exercício para aguçar a intuição. E os homens, na época em que eram caçadores, faziam muito exercício dessa natureza, de observar, ficar em silêncio e ouvir. Observar o que tinha ao redor. Gente, que coisa mais linda. Eu nunca podia imaginar um negócio desse. Então mostra esses homens caçadores, eles eram muito intuitivos, aguçavam por demais a intuição, porque, meu Deus do céu, eles não podiam virar caça. E de tanto fazer esse exercício de observar o que tem no ambiente ao redor, né? Eu acho que eu conto uma história minha. Eu não lembro se eu contei, mas se eu não contei, me fala aqui nos comentários. Que eu vou e conto, né? Que eu era... como que foi minha infância, né? E como foi importante para mim, tudo que eu vivi, não é mesmo? Então, voltando, né? Então, mostra que foi uma pessoa... ele teve outras encarnações como mulher. Foi interessante que enquanto ele perguntou, né? Apareceu um filminho, né? Dele numa encarnação com o corpo de mulher, mas era uma mulher muito dinâmica, muito ativa, com essa energia masculina, né? Que, ai meu Deus, é maravilhosa. Essa energia masculina, fazia isso, fazia aquilo, Qual mulher faz isso hoje em dia, né? Mas mostrou em especial, estava mostrando essa cena dele ter muita energia e tal, de fazer tudo quando ele tinha um corpo feminino, sabe? Ai, menino. Só que nessa existência, né,
alguma coisa está acontecendo nesse mundo, menino, que a gente tá gritando para fazer conexão, para, sabe, quem é você mesmo, né? Esse mundo tá chamando, nesse momento que a gente está passando, tem alguma coisa muito diferente, muito interessante acontecendo, sabe? Então nessa vida ele veio fazer esse resgate, sabe? Desse desejo íntimo de ter essa força que a testosterona traz, né? E eu achei muito bonito nessa sessão, além de mostrar essa energia toda, né? Queria viver nesse planeta com a força dessa energia. É uma decisão racional. Eu quero viver nesse planeta com a força da energia masculina. E como os homens lidavam com isso, né? Como eles tinham que caçar, como eles prestavam atenção no meio, como tinha testosterona, força, energia e ainda assim muita intuição. Homens, intuição não é apenas um atributo feminino, é um atributo masculino também. E eu achei isso lindo. Então é isso, gente. Eu vim trazer só esse pedacinho da sessão, porque eu achei lindíssimo, né? É uma história dos tempos de antes. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aqui. Eu acho muito gostoso, né? Então é isso. Um beijo, um abraço. Eu vejo você. Até logo, até breve. Tchau, tchau.